Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Diga. Meshen Adonai. É o que vem em nome do Senhor. Amém? Antes de começar a palavra, gostaria mais uma vez de agradecer ao reverendo, ao pastor Edmilson, que é pedido amado também, né? Ele me recebeu aqui a primeira vez. Quantos lembram de mim? Eu saí cheio e realmente as pessoas têm perguntado sobre o ministério, né? Tem perguntado onde é que tem dessa igreja na região metropolitana. E eu disse, ainda não tem, mas eu creio que vai responder com todo o mestre. Se você crê nisso, diga amém. Amém? E eu estou trazendo aqui dia, né? Se os irmãos tiverem interesse, está aqui, tá bom? Quem lembra da mensagem do sucesso? Caço, né? Mensagem aqui abençoada, pregada aqui na igreja. Quem quiser, tem ali em mãos, tá? Alguém conhece? E de Satanás, ele veio para roubar, matar e coisa que quem o quer. Mas tem 1.100 promessas. Dificuldade da leitura que consegue achar, né? Auxílio bíblico abençoado, livro abençoado. Tá bom? Esse aqui é do Brendo. Aleluia. E a mensagem que eu vou ministrar é uma mensagem que o Senhor meu coração profundamente tem dito ao meu coração profundamente entrado. Infelizmente tem se deixado mensagem. Nós vemos muito mensagens aí, né, que falam em que nos trouxe a mensagem que é a única e que vai nos reunir essa mensagem da cruz. Quantos tem isso, né? Eu queria que pressa e sem demora Mateus, Evangelho, aleluia, a partir do versículo 45. Glórias a Deus. Tem alguém enfermo aqui, né? Tem alguém que tem alguém com alguma enfermidade aqui nessa noite? Uma enfermidade? Ela vai sair hoje. Em casa, tem alguém que está enfermo em casa? Hoje você vai levar a poção de cura para sua casa. Você crê nisso? Dê um glória a Deus só para eu ficar aqui acostumado. Amém. Aleluia. Amém. Oh, shekalabassuri bicande carabachebe calabas. Oh, Jesus, toma esse lugar, Senhor. Amém. Está escrito assim na palavra do Senhor Jesus: e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona,
E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: Este está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, tomou-lhe uma esponja, e embebedeu em vinagre, e pondo em uma cana, deu-lhe de beber. E outro, porém, dizia: Deixe, vejamos se Elias vem o livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu, e fendeu a terra, e as pedras abriram os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saiu dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Parafraseando, eu quero que você abra comigo no livro do profeta Isaías. Aleluia. Profeta messiânico Isaías, capítulo número 53. Isaías 53, a partir do verso 4, está escrito assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as enfermidades e as dores, levou e nos reputamos por aflito, Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Repita comigo bem forte: e sobre nós fomos sarados. Levante um pouco comigo e diga isso com força. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Levante a sua mão. Oh, shekalabassuri karabachá. Coloque a tua mão na cadeira. Oh, sinta Deus aqui nesse lugar. Comece a glorificar comigo. Repita isso comigo. Diga assim: sobre as pisadas nós somos sarados. Oh, comece a adorar o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai Santo, Pai amado, nessa noite, ó Deus, que o poder amado sobre o teu povo, ó Deus, que o sangue da cruz do Calvário, Senhor, o sangue que foi derramado, ó Deus, na cruz do Calvário, sobre os teus filhos essa noite, e toda sorte de enfermidade seja retirada. Deus, esses que aqui estão na igreja e aqueles que porventura estiverem vendo esse DVD, que sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Oh, não foi sangue de bode, não foi sangue de touro, mas foi com sangue de Jesus. Oh, Pai Santo, cura agora, meu Pai. Oh, Deus, toma nas filho que aqui menino, que haja manifestações, que o fogo da igreja seja acendido pelo poder do nome de Jesus. Levante sua mão e aplauda o Rei. Oh, Deus de poder, tu és poder. Oh, Deus. Amém.
Pai. Uma palavra tão poderosa quanto aquela mulher que tocou na veste de Jesus e saiu virtude. Ele conseguiu chamar a atenção do Pai na cruz. E Jesus inclinou sua cabeça em meio suor e sangue. E diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Oh. Eu vejo mais um homem sendo salvo naquele momento. O centurião. A palavra diz que o centurião, ao ver aquilo tudo acontecer, a terra tremer, o céu escurecer, e a contemplar Jesus na cruz do Calvário, ele lança uma outra palavra. Ele diz: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Jesus ganhou pelo menos 2 na cruz do Calvário. E eu quero trazer uma revelação para a tua vida. Jesus com as 2 mãos, presa no madeiro, os seus pés presos no madeiro, ele conseguiu ganhar 2. Quantos vocês ganharam para Jesus? Cadê os teus frutos? Ei, seus pés estão livres, as tuas mãos estão livres. Sobre a tua cabeça não há diadema, não há uma coroa de espinhos impressionando o teu cérebro, porque havia uma coroa de espinhos sobre a cabeça do nosso Deus. E sobre aquele espinho, cada espinho era mais ou menos de 20 centímetros, cada espinho, estavam todo no cérebro de Jesus. A cabeça de Jesus cresceu 2 vezes o tamanho, porque bateram nele com a cana. A mente de Jesus estava aprisionada por espinhos, e ainda assim ele liberou a palavra: ainda vai estar comigo. Ele prometeu, ele fez promessas. A sua mente hoje está livre, ou talvez os espinhos que têm aprisionado a sua mente sejam os seus problemas particulares. Talvez os espinhos que têm aprisionado a sua mente seja a sua casa, seja o que você deseja, que não é basicamente o que o Senhor deseja. Jesus não pensou em momento algum nele. No momento de cruz, ele poderia sair da cruz, ele era Deus, ou sequer ir à cruz, ter ido à cruz, mas ele foi. Ele tinha escolha, sim. Ele poderia não passar pelo que ele passou. Ele preferiu os cravos, ele preferiu os espinhos, para que a sua mente não tivesse espinhos, para que sua mente fosse livre, para pensar, para meditar nas maravilhas que Deus tem feito em sua vida. Ele se fez maldição por você, para que fosse benditos. Quantos são benditos do Pai aqui? Levanta a mão e aplauda. Mas glorifique com força para o céu tremer e o inferno se abalar. Oh, ele se entregou por mim e por você, amados. Todo homem naquela época que fosse dependurado numa cruz era como se fosse o lixo da sociedade. A cruz que foi crucificado o nosso Senhor não era dele. Ela já tinha 3 dias sido preparada para Barrabás. Ela tinha sido preparada, diga seu nome, para Neto. Diga seu nome. Aquela cruz era de Neto. Diga seu nome. Aquela cruz era de... Aleluia, você em casa. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era minha. Ele carregou algo que não era dele, amados. E o Senhor nos ensina a carregar os fardos dos outros. Mas às vezes não temos paciência de ouvir o irmão. Não temos paciência de saber o que está se passando na vida do outro, porque nós pensamos em nós. Nós não queremos ocupar a nossa mente com os problemas alheios, e sim com os nossos problemas. O Senhor preferiu
os espinhos para que sua mente fosse livre. Amém? Oh, aleluia. Fica de pé, queridos, comigo, em nome de Jesus. Quero pedir o reverendo para vir aqui comigo, aqui em cima. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar algo